Conhecem os medicamentos de A a Z, estão sempre dispostos a ajudar a comunidade que os rodeia e são talvez dos profissionais de saúde mais procurados, mesmo fora de horas, e têm sempre uma palavra de conforto. Sem eles, as nossas vidas seriam seguramente muito mais agonizantes. Falo dos farmacêuticos. Hoje, em Corpo Clínico, vamos conversar com a bastonária da Ordem dos Farmacêuticos. É hoje minha convidada, a doutora Ana Paula Martins. Obrigado por estar em Corpo Clínico. 20 anos depois de uma grande luta, os farmacêuticos portugueses têm finalmente um estatuto regulado de carreira, sem, no entanto, que a Ordem não está absolutamente satisfeita. Porquê? A carreira, de facto, é uma grande conquista que durante 20 anos, como disse, muitas gerações de farmacêuticos lutaram para ter. Nós não estamos totalmente satisfeitos porque queríamos ter a carreira já regulamentada e havia um prazo legal para o fazer, que está em Diário da República, nos decretos-leis da carreira, e de facto esse prazo legal foi ultrapassado e a carreira não foi regulamentada até ao final de fevereiro, como era previsto. Contudo, isso não quer dizer que não estejamos, positivos, e neste momento mais satisfeitos porque as negociações recomeçaram com o Sindicato Nacional dos Farmacêuticos, é ao sindicato que competem estas negociações e não à Ordem, e neste momento, tanto quanto sabemos, da parte do sindicato e do próprio Ministério da Saúde, estão a correr bem essas negociações e os diplomas que estavam em falta estão neste momento, um a um, progressivamente a ser acordados entre o Ministério da Saúde, o Ministério das Finanças e o Sindicato Nacional dos Farmacêuticos. A Ordem que preside apresentou também diversas propostas à Comissão de Revisão da Lei de Bases da Saúde, presidida pela doutora Maria de Belém. Do seu ponto de vista, a nova lei, a lei que aí vem, é a lei possível ou a lei ideal? Eu tive a oportunidade de ler a lei quando ela foi agora apresentada a semana passada pela Presidente da Comissão, pela doutora Maria de Belém, e da primeira leitura, da primeira reflexão, porque é um documento extenso, com 40 e muitas páginas, tenho uma leitura muito positiva desta versão da lei que está agora em discussão pública. A Ordem dos Farmacêuticos tinha tido a oportunidade de se organizar já há mais de 6 meses, quando percebemos que, de facto, existiriam várias propostas em discussão na Assembleia da República, nomeadamente uma proposta do Bloco de Esquerda que foi apresentada há mais de 6 meses por João Semedo e António Arnaud, que entretanto nos deixou, e sabíamos que o Bloco de Esquerda apoiaria essa proposta, a que chamamos o Livro Amarelo, com muito carinho, que também lemos muito atentamente. Entretanto, apareceu também, eu não diria que era uma proposta não é uma proposta de lei, mas são 10 princípios orientadores para uma lei de bases da saúde vinda de um grupo de 44 personalidades que também acompanhámos e a que também assistimos ao lançamento no Centro Cultural de Belém, e agora esta proposta mesmo de lei que vem desta comissão e que de facto nos parece uma proposta muito equilibrada e uma proposta que merece a reflexão, cuidado de todos os agentes. O que é que a Ordem vai fazer? Aquilo que estava planeado fazer. Aliás, na próxima semana vamos ter 2 sessões, uma em Braga e uma em Évora, exatamente sessões de esclarecimento. De esclarecimento, onde convidámos todos aqueles que até agora já se, pronunciaram sobre aquela que deve ser a reforma veiculada pela Lei de Bases, e a própria Ordem dos Farmacêuticos comentará publicamente a proposta apresentada por Maria de Belém Roseira e sua comissão. Mas não me respondeu à pergunta, senhora bastonária. É a lei possível ou é a lei ideal? Fugiu ao objetivo. Eu diria que é uma lei que tem muitos aspectos de ideal e tem outros aspectos que eu acredito que sejam o possível, porque aqui temos que entrar em linha de conta também com consensos. É assim que se constrói uma lei que representa já hoje, aqui existe, um consenso nacional e uma coesão
importante para os portugueses. Mas acha que estamos no caminho certo, ou seja, que o setor saúde está a responder àquele que foi o apelo do professor Marcelo Rebelo de Sousa para finalmente estabelecer um pacto na saúde em Portugal, envolvendo todos os protagonistas? Eu acho que sim. Acho que esta lei plasma esse consenso e essa reforma incremental. Não estou com isto a dizer que no nosso comentário, que ainda não está feito publicamente, concordaremos com tudo, exatamente aquilo que vem nesta proposta que foi agora apresentada. Existem algumas matérias que acreditamos que podem ser melhoradas com este amplo debate nacional. Mas acho, sinceramente, até pela reflexão que já fizemos internamente dentro da Ordem, através do nosso Conselho Nacional e dos colégios de especialidade, que esta proposta que agora é apresentada é de facto uma proposta que é um excelente terreno para que consigamos atingir o consenso que é necessário, é fundamental e é desejável para os próximos 20 anos. Durante a crise financeira que afetou de resto o país, recordo-me de ouvir declarações suas dando conta de mais de 600 farmacêuticos, creio, que emigraram em busca de melhores condições de vida. Esta tendência ainda se mantém ou já temos profissionais a regressar a Portugal? Esta tendência está a ser invertida. Neste momento nós temos mais do que profissionais a regressar. Esses dados nós não os temos, mas temos dados que mostram que a empregabilidade aumentou em Portugal. Vamos ter dados muito brevemente novos, porque o Observatório de Empregabilidade da Ordem dos Farmacêuticos, dirigido pelo professor Carlos Afonso, e que inclui não só as associações de jovens farmacêuticos, mas também as associações setoriais e o sindicato, estão a terminar um inquérito, que vai ser depois público e apresentado, mas a nossa percepção neste momento, até pelos roteiros que fizemos pelo país e por aquilo que nos vai chegando de pedidos de emprego ou de lugares disponíveis para farmacêuticos, porque nós também temos uma bolsa de emprego, mostra que efetivamente neste momento há muitos espaços, há muitos lugares, há muitos empregos, se quiser, para os farmacêuticos. Ao dizer isto, não estou a dizer que todos os farmacêuticos estão felizes e estão contentes com as condições de trabalho que hoje têm. Nós temos repetidamente ouvido da parte das associações de jovens farmacêuticos, digamos, um pedido para insistirmos para condições, e nomeadamente junto ao sindicato, para condições mais dignas de exercício da profissão. A Ordem não é um espaço de reivindicação nem de salários nem de condições, mas é um espaço onde, sobretudo sob o ponto de vista ético, deontológico e também da dignidade do exercício profissional, portanto é um espaço que não é isento a isso. Mas portanto, acha que este fluxo migratório teve necessariamente sucesso, dado que a formação que é dada em Portugal aos farmacêuticos é uma formação de excelência? Isso não tenho dúvidas em relação nenhumas. ao resto da Europa? Não tenho dúvidas nenhumas. Nós temos pedidos de vários países europeus, posso dar o exemplo concretamente da Alemanha, que é um país exigente, com recursos humanos, do próprio Reino Unido, onde nos é pedido que divulguemos e que façamos acordos de cooperação no sentido dos nossos farmacêuticos aprendendo a língua, e neste caso estou a falar mais da Alemanha, porque a maior parte dos nossos farmacêuticos mais jovens já são quase, eu diria, fluentes em inglês, mas no caso da Alemanha é mais difícil porque a língua é uma língua menos escolhida em Portugal durante o período de formação dos farmacêuticos, mas há muitos pedidos no sentido que os nossos farmacêuticos se desloquem para estes países, para países do norte da Europa, nomeadamente para a Suécia, para a Noruega, para a Dinamarca. A formação dos farmacêuticos, e penso que não é exceção nos outros profissionais de saúde, é uma formação de elevadíssimo nível. A Ordem lançou também uma campanha para promover o uso responsável do medicamento. Os farmacêuticos são, do seu ponto de vista, os principais guardiões desta temática? Os farmacêuticos são, sem dúvida, profissionais que estão muito atentos a esta temática, à otimização da terapêutica, porque uma grande parte da nossa vida, digamos, académica, quando estamos a estudar para ser farmacêuticos, e uma parte da nossa vida profissional é na insistência das boas práticas, não só no uso
que evita problemas de segurança, mas também que aumenta os benefícios, ou seja, que se garante que usamos os medicamentos de facto nas melhores condições para que as terapêuticas façam o efeito que se pretende e que os médicos também, quando diagnosticam e prescrevem e receitam, querem que aconteça. Portanto, no fundo, somos aqui coadjuvantes importantes, mas também em matérias que têm muito a ver, se quiser, com a sociologia do uso do medicamento, que é a adesão à terapêutica, muitas vezes, e nós sabemos isso por nós próprios, pelas nossas famílias, por aqueles que estão mais próximos de nós. O médico receita-nos um medicamento, nós na farmácia damos um conselho muito próximo da utilização que aquele medicamento deve ter. Dou-lhe um exemplo, muitas vezes com as chamadas bombas para a asma, os dispositivos que às vezes não são assim muito simples de utilizar, se eles não forem bem utilizados, o doente não vai ter o benefício, não tem problemas de segurança, mas não vai ter o benefício que devia ter, e nós somos profissionais muito atentos, eu diria, a estas pequenas coisas e também às questões, como eu dizia, mais sociológicas, da pessoa não querer aderir à terapêutica porque, entretanto, teve um efeito que associou ao medicamento, que muitas vezes até nem tem nada a ver com o medicamento, mas a pessoa associou ao medicamento e recorre a nós para clarificar se tem ou não tem a ver com o medicamento aquele efeito. Outras vezes as pessoas acham, eu já me sinto melhor, com os antibióticos isso acontece bastante. Eu já me sinto melhor, para que é que eu hei de continuar a tomar o antibiótico? E nós estamos tão próximos e de porta aberta, sobretudo nas farmácias comunitárias, distribuídas as 3.000 por todo o país, que de facto acabamos por ser um pouco conhecidos como esses guardiões. Mas ao dizer isto, não nego a importância enorme e reconhecemos, nós farmacêuticos, a importância enorme do trabalho em colaboração com os outros profissionais, não só naturalmente com os médicos, que é quem receita aos medicamentos, também aos medicamentos que não são precisos, portanto não é preciso receita médica, e também os enfermeiros que estão tão perto dos doentes e que também têm uma atenção particular, naturalmente, à terapêutica, sobretudo nos centros de saúde e em áreas como, por exemplo, a diabetes. A este respeito, ainda da campanha, eu gostava que víssemos precisamente um vídeo feito pela Ordem a respeito desta campanha do uso responsável do medicamento. Como todos sabemos, os medicamentos contribuem para a redução das doenças e da mortalidade, aumentando a saúde e a qualidade de vida da população. Mas sabia que 50% das pessoas não tomam corretamente os medicamentos? E que em todo o mundo podemos poupar cerca de 370 mil milhões de euros por ano em cuidados de saúde? Este potencial de poupança pode ser realizado através da promoção da adesão à terapêutica, utilização do medicamento no tempo certo, otimização do uso dos antibióticos, diminuição de erros de medicação, maior utilização de genéricos e da gestão da toma simultânea de vários medicamentos. Promover o uso responsável do medicamento deve ser uma prioridade para o sistema de saúde. Este garante o medicamento certo, na dose certa, no momento certo, no doente certo, ao preço certo, e que o cidadão retire maior partido da sua terapêutica. No fim de contas, todos temos a ganhar com o uso responsável do medicamento. Os utilizadores, os profissionais de saúde, os decisores políticos. E todos somos responsáveis neste processo. Partilhe connosco a sua opinião. Apoie esta causa. Contribua para o uso responsável do medicamento. usoresponsaveldomedicamento.com. Somos todos responsáveis. Uma iniciativa da Ordem dos Farmacêuticos com o apoio da Federação Internacional Farmacêutica. Regressamos à conversa com a bastonária da Ordem dos Farmacêuticos. As farmácias hoje em dia também já não vivem só da margem dos medicamentos, mas de vários serviços que prestam no seu interior. Fala-se em consultas de nutrição, informação sobre dispositivos médicos, inclusivamente a introdução agora de testes de VIH. As farmácias não se estão a substituir de alguma forma às unidades de saúde familiar? De forma alguma. A farmácia nunca poderá, nem é essa a sua vocação, substituir-se àquilo que são as unidades de saúde familiares, que têm uma definição muito clara do tipo de cuidados que prestam e da proximidade que também essas mesmas unidades têm dos portugueses. O que as farmácias têm é uma evolução natural de resposta
em alguns serviços complementares àquilo que são os serviços farmacêuticos, e eu recordo que 80% daquilo que fazemos na farmácia continua e continuará a ser serviço público, ou seja, a dispensa dos medicamentos prescritos pelos médicos e dos medicamentos que, não sendo prescritos pelos médicos, são aconselhados pelo farmacêutico. Os outros serviços são serviços importantes, são serviços que aparecem muito pela, no fundo, percepção que os portugueses têm de que na farmácia, até em termos de conveniência, alguns destes serviços, estando disponíveis, podem ajudar a melhorar a sua saúde e os seus resultados em saúde e também o seu bem-estar, e as farmácias acompanharam esta evolução e um bocadinho aquilo que nós hoje consideramos que é fundamental, tendo o cidadão no centro do sistema, que é perguntar ao cidadão o que é que, dentro daquilo que é possível, sob o ponto de vista legal e também sob o ponto de vista das competências dos profissionais, fazer dentro da farmácia, é, no fundo, responder àquilo que os cidadãos nos foram dizendo ao longo destes anos que precisavam de ver na sua farmácia e que, de alguma forma, complementava aquilo que já hoje também é feito noutros espaços de saúde e, nomeadamente, nos centros de saúde. Essa diversificação, Sra. Bastonária, em relação aos serviços que se prestam nas farmácias, foi também uma forma de responder à crise financeira de 2008, em que, de facto, muitas farmácias portuguesas tiveram resultados mais negativos de um ponto de vista financeiro? Eu diria que não é através destes serviços, neste momento, que as farmácias garantem a sua sustentabilidade. Nós continuamos, apesar de termos claramente melhorado, como eu costumo dizer, a situação que tínhamos, ou seja, de alguma forma estancámos a hemorragia, mas nós continuamos a ter mais de 600 farmácias numa situação de grande fragilidade. E eu já tive a oportunidade de o dizer várias vezes, se não encontrarmos um modelo de pagamento do ato farmacêutico, dos serviços prestados pelos farmacêuticos, que seja mais atual e que garanta esta sustentabilidade, a rede de farmácias que temos, que é uma das melhores da Europa, poderá e estará seguramente em risco nas gerações vindouras. Estes serviços, o que fazem, essencialmente, e aqui como noutros países que nós também temos, enfim, em avaliação e nessa rede de contactos, exatamente, estes serviços o que fazem é, de facto, garantir uma diversidade de respostas aos nossos cidadãos, aos nossos doentes, aos nossos utentes, que os satisfazem e que fazem com que a farmácia, isso sim, continue a ser o espaço procurado para satisfazer as necessidades mais próximas. Muito mais do que garantir que é através destes serviços que nós vamos conseguir remunerar o serviço público que fazemos. Repare que mesmo nos países onde estes serviços já estão mais avançados, e há exemplos como o Reino Unido, exemplos como a Austrália, exemplos como o Canadá, nós não temos mais do que 3 a 5% da remuneração da farmácia vindo destes serviços. Uma outra temática que a tem preocupado bastante é a prática recorrente de descontos nos medicamentos. Por que é que isto acontece em Portugal? Porque Portugal é sui generis em algumas destas coisas. Não há nenhum país na Europa que tenha descontos em medicamentos prescritos pelos médicos e pagos pelos serviços de saúde, digamos assim, neste caso pelo Serviço Nacional de Saúde. Portugal encontrou esta singularidade há uns anos atrás. Nós, na Ordem dos Farmacêuticos, fomos sempre frontalmente contra a existência de descontos nos medicamentos pagos pelo Serviço Nacional de Saúde e receitados pelos médicos, porque achamos que não faz nenhum sentido. Vai gerar desigualdades, por diversas razões. Necessariamente. A principal é porque gera desigualdades, porque deixa ao livre-arbítrio dos farmacêuticos fazerem esses descontos de norte a sul do país, passando pelas ilhas, e nós entendemos que os portugueses são todos iguais nesta questão do acesso ao medicamento, devem ter todas as mesmas condições. Um cidadão na Ilha do Pico não é diferente de um cidadão no centro do Porto, mas este governo legislou através do Conselho de Ministros, no sentido de reconhecer
que esta prática de descontos, por um lado, e da sua publicidade era uma prática que gerava desigualdades e que iria ser acautelada e regulada, mas até à data, de facto, não aconteceu. E por essa razão nós entendemos, há algum tempo atrás, que era a altura de recordar o Governo de que tínhamos que pôr um ponto final a esta matéria. Eu devo dizer-lhe que o Ministério da Saúde e o Infarmed, com quem temos trabalhado neste domínio, têm sido muito receptivos e positivos a esta situação. Mas a verdade é que parece que há um parecer que nós não conhecemos da Autoridade da Concorrência que acha que isto retira a concorrência entre as farmácias. Eu acredito que retira a concorrência entre as farmácias, mas nós não consideramos que essa concorrência seja saudável, porque também não a vemos nas urgências hospitalares, não vemos MUPIs à porta das urgências a dizer venha aqui ao Hospital de São José, à urgência, porque temos um desconto na taxa moderadora, é mais barato que ali que em Santa Maria. Uma outra questão absolutamente premente que tenho que lhe colocar, e o tempo vai escasseando, o novo regime das 35 horas semanais no SNS põe em risco de colapso as farmácias hospitalares? Põe em risco de ruptura algumas farmácias hospitalares. Os hospitais não são todos iguais, não têm todas as mesmas características, mas alguns, e nomeadamente a norte do país, mas não só, também noutros pontos do país, têm carências muito graves há muito tempo, não é de agora, não é só por causa das 35 horas. As 35 horas, sobretudo esta segunda vaga das 35 horas que atinge os contratos individuais de trabalho e, no caso dos farmacêuticos, 80% dos farmacêuticos que estão na farmácia hospitalar têm contratos individuais de trabalho, põe em risco, sim, adiciona risco ao risco que nós já tínhamos por dois fatores essenciais. O primeiro de todos, 20 anos sem carreira e, sobretudo, a partir de 1995, sem estágios profissionais que injetassem e substituíssem, no fundo, qualificadamente, os farmacêuticos que iam abandonando a profissão por reforma. Nós não tivemos, em muitas zonas do país, como outros profissionais, a substituição das reformas. Por outro lado, a primeira vaga das 35 horas que aconteceu em 2016 e que também já nos deixou numa situação de pauperada, e agora estas 35 horas que vão entrar. Eu quero também dizer que o risco que apontámos ao senhor, enfim, ao Sr. Ministro da Saúde... Que eu sei que escreveu ao Sr. Ministro. Escrevemos ao Sr. Ministro. Obteve resposta? Obtive, sim, senhor. Obtive resposta no mesmo dia em que escrevemos a carta ao Sr. Ministro. Obtive resposta com uma preocupação do Ministério, dizendo que não estava alheio a esta situação, mas que contava com a ajuda da Ordem para poder sinalizar as zonas, aquilo que nós chamamos em conjunto as zonas vermelhas, ou seja, os serviços que têm maior risco de ruptura, e uma disponibilidade absoluta de parte do Ministro e da Secretária de Estado, Rosa Matos, de resolver com os Conselhos de Administração, nas próximas 2 semanas, as situações mais graves. Esse é o compromisso que foi assumido connosco e que eu acredito profundamente que vai acontecer. E acredita que os doentes e as pessoas que nos acompanham em casa neste corpo clínico podem estar descansados, que não vão faltar medicamentos enquanto estiverem internados? Acredito que as pessoas podem ter da nossa parte, Ordem dos Farmacêuticos, a nossa palavra de que, ao seguirmos este assunto dia a dia e hora a hora, e com o compromisso que o Ministério connosco assumiu e que nós acreditamos profundamente que vai realizar-se, não teremos, se isto tudo se cumprir, naturalmente, não teremos as rupturas que receávamos e que, naturalmente, tínhamos todas as razões para antecipar. Por isso escrevemos esta carta de pedido de ação imediata ao nosso Ministro da Saúde, que é quem nos tutela, mas que, no fundo, não deixou de ser uma carta ao Governo, salientando que, ao fim destes anos todos, naturalmente é agora, nesta altura, que a situação chegou àquilo que nós chamamos a linha vermelha. Para quem não sabe o que é uma farmácia hospitalar, eu convido a si a ver, e também quem nos segue em casa, de facto, um pequeno vídeo da Ordem que nos mostra o que é uma farmácia hospitalar. Vamos ver.
Ficou bastante claro como funciona uma farmácia hospitalar. Senhora Bastonária, no que se refere à Ordem dos Farmacêuticos a que preside, para além do Congresso, das iniciativas que tem vindo a promover, o que é que gostava de fazer que ainda não fez? O que gostava de fazer que ainda não fiz é um quadro de planeamento mais, eu diria, mais detalhado sobre aquilo que os farmacêuticos serão enquanto profissão do futuro. Ou seja, nós precisamos de ter em todas as áreas, como temos já na farmácia comunitária e na farmácia hospitalar, precisamos ter também para as análises clínicas, também para a indústria farmacêutica, para a regulamentação, para a distribuição farmacêutica, aquilo que eu chamo um mapa de caminho, saber para onde vamos, uma visão estratégica. E isso foi algo a que me comprometi quando me candidatei e que, estando quase a terminar o mandato, termina em janeiro de 2019, não consegui ainda concretizar e gostava ainda de deixar essa visão estratégica definida e clarificada. Ainda tem tempo. Ainda vai muito tempo. Sim. Obrigado, doutora Ana Paula Martins, a bastonária da Ordem dos Farmacêuticos no Corpo Clínico. Voltamos para a semana com mais uma ordem, mais uma sociedade científica. Há, sem dúvida, um corpo clínico de excelência em Portugal. Até lá, fique bem, fique com o S+.